Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido, estamos de volta e eu gostaria de compartilhar com você agora um texto que se encontra no livro profético de Ezequiel, no capítulo 2, no capítulo 22, os versos 30 e 31, que diz o seguinte: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor eu os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Esse texto de Ezequiel é um desabafo de Deus em relação a uma nação que tinha se desviado dele. Uma nação que tinha se corrompido, que tinha quebrado todos os princípios morais, todos os princípios espirituais. E Deus então desabafa dizendo que ele procurou alguém que pudesse se colocar na brecha, que pudesse interceder por aquela nação, para que ele pudesse não destruir, não vindicar a sua santidade em relação a toda a atrocidade que aquela nação cometia. Mas ele faz um desabafo, Deus faz um desabafo muito triste, que ele vai dizer, mas eu não achei ninguém. Consequentemente, o juízo de Deus teve que ser derramado sobre aquela nação que foi deportada para a Babilônia e que sofreu horrores por desobediência a Deus. Por que estamos falando sobre isso? Hoje, quando nós olhamos a nossa nação, nós vemos que o juízo de Deus ele também está iminente sobre a nossa nação. Quando nós olhamos a nossa nação, vemos nos três níveis, o municipal, estadual e federal, a gente vê toda uma horda de corrupção, de imoralidade, de descaso com o bem público, pessoas, a corrupção estando numa situação alarmante. Vivemos isso em nível federal, com esse caso aí que está rolando aí do Cachoeira, que está caindo água para tudo quanto é lado e as pessoas estão com medo. A grande interrogação da CPI é: você é a favor ou você é contra? Os índices de imoralidade, os índices de corrupção na nossa nação, o desrespeito, é algo tremendo. Vemos esse mesmo quadro na nossa própria região, com esse escândalo que está rolando na nossa região, de corrupção grossa. A gente vê que estão em todos os níveis de funcionários fantasmas, pessoas que ganham fortunas sem trabalhar, pessoas que se enriquecem à custa do nosso dinheiro, do bem público. O que fazer se aquelas pessoas que nós elegemos, que nós colocamos para cuidar do nosso bem, uma grande parte são pessoas que se aproveitam e roubam literalmente o nosso dinheiro para se darem bem, se enriquecem assustadoramente. O que fazer? Esse texto vai dizer que, biblicamente, é preciso que o povo de Deus, que se levante pessoas no meio do povo de Deus, ou que o povo de Deus se levante e comece a clamar, e comece a orar, e comece a interceder. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele nos mandou a orar, a interceder pelas autoridades, para que tenhamos vida pacata, tranquila. E então eu quero desafiar você.
Especialmente se você é evangélico, quero desafiar você a orar ao Senhor. Nós não podemos nos conformar com a situação que o nosso país vive. Nós não podemos nos conformar com a situação de corrupção, de imoralidade, de tanta coisa errada que é feita nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. E nós como igreja, nós precisamos nos levantar como voz profética, como pessoas que devem se levantar e dizer que não concorda com isso, que é contra toda essa prática de vida. E acima de tudo, precisamos orar, pedir para Deus intervir na nossa nação. Pedir para Deus mudar a nossa história. Pedir para Deus fazer alguma coisa para que a desgraça, para que o mal, assim como sobreveio com a nação judaica, não sobrevenha em nossas vidas, na nossa nação. Então hoje eu queria te desafiar a isso. Você que é evangélico, a orar, a clamar ao Senhor, a querer viver uma vida santa, uma vida íntegra, a uma vida correta. Queria desafiar você que de repente não é evangélico, a também querer viver uma vida de integridade, uma vida de honestidade. Ser honesto, ser íntegro, ser correto é um princípio que Deus estabelece para todo ser humano. Isso não é privilégio de ninguém. Estamos chegando às eleições, eu queria desafiar você a orar a Deus por essas eleições que teremos, para que veja em quem votar. Porque, queridos, querida, a situação a cada dia se agrava e nós precisamos fazer algo. E nós, como igreja, precisamos fazer isso. Infelizmente, muitas vezes, muitos dos evangélicos também se encontram nesse meio de corrupção, nesse meio de imoralidade. Muitos evangélicos, infelizmente, também, ou alguns evangélicos se encontram vendidos a todo esse sistema de corrupção. Mas nós precisamos clamar ao Senhor para que essa situação mude. Precisamos ter intercessores para que se coloquem na brecha, para que digam: poupe a nossa nação, poupe o nosso povo, poupe o nosso país, poupe o nosso estado, poupe o nosso município, tenha misericórdia de nós. E eu queria conclamar a você para se levantar, para clamar ao Senhor, para orar. Tem misericórdia de nós, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero invocar o Teu nome, Pai, a favor da nossa nação, a favor do nosso município, a favor do nosso estado, a favor do nosso governo federal. Eu quero invocar o Teu nome, Pai, para que o Senhor levante intercessores, levante homens e mulheres que se coloquem na brecha a favor da nossa nação. Nós queremos uma nação justa, queremos homens e mulheres corretos, homens e mulheres íntegros que dirijam a nossa nação, que pensem no bem público e que não sejam pessoas corruptas, imorais e que usem o poder público para se enriquecerem. Então nós queremos pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha mover a Tua igreja, levantar a Tua igreja como uma igreja intercessora, como um povo que clama ao Senhor, para que venha mudar a nossa sorte, para que venha mudar a sorte e a história da nossa nação, para que venha, Pai, fazer com que tenhamos dias pacatos, tranquilos, abençoados. Pedimos isso, Pai, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.